Olá, bem-vindos a mais um Era Só Isto. Já há uns tempos que eu não tenho feito aqui no canal do YouTube da Rádio Nacional de Desporto um vídeo a dar algumas opiniões sobre o reino do futebol. Antes disso, subscreva o canal, estamos muito perto de chegar aos 1000 subscritores. Subscrevam o canal, partilhem, deixem comentários, cliquem no sininho. É importante clicar no sininho porque, como sabem, as redes sociais que não fazem parte das mesmas empresas boicotam-se umas às outras, e nós, quando partilhamos noutras redes sociais um vídeo novo, essas redes sociais bloqueiam, digamos, limitam essa própria mensagem que nós colocamos a dizer que há um vídeo novo. Portanto, é importante clicarem no sininho. Bem, neste Era Só Isto de hoje, venho pegar num tema que já tínhamos falado no nosso podcast no Carrega Benfica, juntamente com o Bruno Costa Carvalho e com o Zé Brão das Neves, que são as eleições, as votações, as escolhas da Liga para o 11 da época, para o jogador revelação, o jovem jogador, para o MVP. Bem, eu vou dizer aqui precisamente aquilo que disse no podcast. Esta eleição, estas escolhas da Liga são tão úteis e fazem tanta falta ao futebol como uma DST, como uma doença sexualmente transmissível. Não fazem falta nenhuma. Mais a mais, quando nós vimos resultados tão ridículos e vimos nomes tão ridículos serem apresentados. Quando vimos situações como, por exemplo, Ausners, que foi claramente um dos melhores jogadores do campeonato, nem sequer fazer parte do 11 do ano, e virmos outros jogadores que, enfim, independentemente do seu valor e da sua capacidade enquanto futebolistas, foram e estiveram claramente muitos furos abaixo, por exemplo, do Arsenal. Não vou falar do 11, não vou sequer falar disso. Acho estranho, segundo foi dito, que essa votação tenha sido feita pelos treinadores e pelos capitães de todas as equipas da Primeira Liga. Não é duvidar de ninguém, mas a mulher de séria não basta ser séria, é preciso também parecê-lo, e claramente eu duvido da honestidade intelectual, digamos assim, daqueles resultados, e gostava que fosse publicamente divulgado a lista com os votos de todos os treinadores e de todos os jogadores. Eu sei que vivemos em Portugal e seria complicado ver, por exemplo, o treinador, que ele nunca o faria, mas partindo do princípio que sim, o treinador do Sporting ou do Porto ou do Benfica e os capitães dessas equipas a votarem em jogadores de outras equipas, nomeadamente dos rivais. Mas isto deixa-me claramente algumas dúvidas quanto à verdadeira capacidade de ajuizar, por um lado, a qualidade dos seus pares, quer dos jogadores, quer dos próprios treinadores, e, por outro lado, para além de me levantar dúvidas quanto a essa capacidade de ajuizar o talento e a qualidade dos jogadores, também me deixa muitas dúvidas sobre a idoneidade e a honestidade intelectual desses treinadores e desses capitães ao fazerem essa votação. E isto partindo do princípio que os resultados anunciados correspondem efetivamente ao voto expresso, quer por treinadores, quer com os capitães. Portanto, lá está, eu duvido, por um lado, a serem verdadeiros da capacidade dos treinadores, ou de alguns treinadores, e também da capacidade de avaliação
de alguns capitães das equipas, porque contrariamente nós sabemos como é que é isto, o corporativismo. Houve treinadores, aqueles mais desencantados, enfim, de mal com a vida, isso em todos os setores há gente de mal com a vida, em que vêm sempre com as bocas de... uns dizem, isto deviam ser se calhar os empregados de escritório a escolher os jogadores. Eu acho que há treinadores que lá por terem um canudo ou um certificado, não quer dizer que sejam mais sérios e que vejam melhor, que estão capacitados para treinar, mas olhando para o 11 da Liga, olhando para o MVP e olhando para o jovem jogador do ano, eu ponho sérias dúvidas acerca também das capacidades reais e efetivas que esses treinadores, ou alguns desses treinadores e alguns desses capitães, efetivamente, a ser verdade que os resultados são verdadeiros. Vou falar desse jovem jogador do ano, Ivan Jaime. Ivan Jaime é um espanhol de 22 anos que joga no Famalicão. Teve uma época muito interessante. Esteve disponível em 24 jogos do Famalicão na Primeira Liga. Só jogou em 21. Teve 2018 minutos. Jogou 2018 minutos na Primeira Liga portuguesa, marcou 9 golos e fez 3 assistências, mas foi considerado o jovem jogador do ano. Podia aqui falar de muitos jovens jogadores que para mim estiveram muito melhores do que este Ivan Jaime, independentemente da capacidade e de facto tem, mas tenho de falar no António Silva. O António Silva é 2 anos mais novo que o Ivan Jaime, tem 19 anos. O António Silva jogou 49 jogos na temporada, 49 jogos, portanto não jogou 21, jogou 49, não jogou 2018 minutos como o Ivan Jaime, jogou 4.432 minutos na época. Marcou 5 golos, defesa central, marcou 5 golos. Jogou 10 jogos, 896 minutos na Champions League. Marcou 2 golos. Jogou 30 jogos na Primeira Liga, marcou 3 golos. Jogou 2.695 minutos. Antes de jogar na primeira equipa do Benfica, já tinha feito 2 jogos na Liga 2 pela equipa B do Benfica, onde jogou 180 minutos. Fez 3 jogos na Taça de Portugal, mais 301 minutos. Fez um jogo na Taça da Liga, 90 minutos. Um jogo no Campeonato do Mundo de Futebol, 90 minutos. E também na seleção, 2 jogos, 180 minutos, na qualificação para o Euro. Eu pergunto se um jovem com 19 anos, com estes números, não merece o título de melhor de jovem jogador do ano da Liga, de uma liga como a Liga Portuguesa. Chama-me empregado de escritório, porque claramente este jovem foi melhor do que o Ivan Jaime. Jogou mais do dobro do tempo, foi campeão nacional, com todo o respeito pelo Famalicão, mas não jogou para o 8º lugar. Jogou 30 jogos na primeira divisão, enquanto que o Ivan Jaime só jogou 21 jogos. Eu quero só saber, com todos os títulos, eu que sou o empregado de escritório, com todos os títulos, com todos os canudos, não sei quê, de treinadores, com todos os estatutos, se votam no Ivan Jaime, é muito complicado. Eu começo a duvidar da capacidade também de quem... Como é que se passam esses... Como é que se fazem esses cursos? Ou então há interesses, porque também não deixa de ser curioso que depois do Ivan Jaime aparecer a ter ganho o jovem jogador do ano, a notícia embaixo nos jornais é que o Porto estava interessado nele, que o Otávio aparece como MVP da Liga e já se sabe que até ao dia 30, portanto até amanhã, o Porto tem que vender, senão corre os problemas financeiros. Portanto,
quais são os interesses que estão vindo da Liga, nada me admira. Portanto, quanto à Liga, e volto a dizer, esta Liga merece-me tanto respeito e consideração, e este 11 estas votações, esta eleição da Liga Portuguesa de Futebol Profissional é tão importante para mim como uma doença sexualmente transmissível, como uma DST. Falo agora rapidinho da renovação do Rafa. O Rafa, por aquilo que eu consegui apurar, o Rafa ganha de salário cerca de limpos à volta de 2 milhões de euros por ano, mais os objetivos, nomeadamente dos títulos e prémios de jogos, enfim, acha-se que, por aquilo que me disseram, que o Rafa deverá ter ganho esta época ali entre 2,7 e 2,8 milhões de euros no Benfica. Ora, eu confirmei que aquilo que o Rafa pretende para renovar seria 3,5 milhões de euros mais os objetivos. Não consegui confirmar se, tal como aconteceu com o Grimaldo queria 12 milhões de euros só para assinar, aquilo que corre é que o Rafa quer 10 milhões de euros só para assinar. Não consegui confirmar isso, portanto, por aqui não posso confirmar com certeza, portanto, que se ele quer ou não esses 10 milhões. Aquilo que eu posso dizer é que os 3,5 milhões de euros por época vão representar mais ou menos cerca de 7 milhões, porque o Benfica depois tem que pagar impostos, enfim. Mas pronto, que seja. O jogador tem 30 anos, o contrato teria a duração de 3 temporadas, portanto, a minha questão é só uma. Capacidade, genial, foi importante no título, genial, fez jogos fantásticos, genial. Só que o Rafa, como toda a gente sabe, é um jogador especial. É um jogador que precisa de colinho, que precisa de se sentir amado, apoiado, e não é um jogador uniforme, que mantenha um ritmo e um nível exibicional uniforme durante a época. Sabemos que não, é de picos, ou está muito bem ou nem aparece. Aliás, durante as transmissões dos jogos, e aqueles que seguem as transmissões da Rádio Nacional de Desporto, houve, durante alguns períodos, vastos, múltiplos períodos desta temporada, que eu desaustinei-me com o Roger Schmidt, porque dele estar a teimar em pôr o Rafa a titular. O Benfica tinha momentos que parecia que estava a jogar com 10. O Rafa, e também falei isso sobre o João Mário e sobre o Gonçalo Ramos. Portanto, mas neste caso agora é sobre o Rafa. Portanto, o Rafa não oferece também, digamos, uma regularidade exibicional ao longo da época. Tem picos. Será que vale a pena estar a ceder de 3,5 milhões para um jogador que faz agora 30 anos e que, volto a dizer, não tem nada a ver? Podem-me dizer, então, mas o Benfica vai pagar não sei quanto pelo Di Maria, e o Di Maria já tem 34 ou 35, completamente diferente. O Di Maria não tem estes picos, o Di Maria tem outra dimensão que o Rafa. O Di Maria aos 35 anos tem outra dimensão que o Rafa aos 30 não tem. Apesar de todo, eu acho o Rafa um jogador excepcional, um desequilibrador nato, mas tem que estar bem, porque se não está bem... Já o Di Maria é diferente. O Di Maria teve alguns jogos esta época em baixo, fora por uma lesão, não foi uma lesão muito complicada, mas de resto, quer dizer, o Di Maria levou a Juventus ao colo. O Di Maria levou a Juventus ao colo. Ponto. Acho que não há grandes dúvidas sobre isso. O Di Maria fez um final fez uma época extraordinária e é um jogador muito mais regular. Portanto, a minha opinião é tão simples quanto isto. Será que vale a pena estar a investir 3,5 mais os tais 10 a ser? Ele praticamente quer o dobro. Eu entendo
que ele quer fazer o contrato da sua vida, tem 30 anos. O Benfica deu, salvo erro, 16,5 milhões de euros ao Braga pelo jogador. Apareceu só uma proposta, salvo erro, do Qatar por 15 milhões de euros. Segundo o Transfer Market, o valor de mercado do Rafa são 20 milhões de euros. A questão aqui é, por certo, para o seu empresário, e se o grande problema do Rafa é de facto fazer um contrato que lhe salvaguarde o futuro, por certo, o seu empresário não terá dificuldades em viajar até a Arábia Saudita, porque dinheiro é coisa que não falta, e por certo irá aparecer um clube saudita, daqueles que têm dinheiro com fartura para comprar tudo aquilo que mexe, e chegam ao Benfica, pagam 20 milhões de euros, e eu não tenho dúvida nenhuma que, se calhar, se aparecer uma proposta por 20 milhões de euros, 25 milhões de euros pelo Rafa, o Benfica minimiza o que tinha dado por ele, e o Rafa pode fazer o contrato da sua vida, porque, por certo, o Rafa não iria ganhar para a Arábia Saudita apenas e só 3 milhões e 500 mil euros por época. Provavelmente iria ganhar 10 ou 20 milhões de euros por época. Ora, partindo do princípio que é verdade que ofereceram ao Bernardo Silva 85 milhões de euros por época, eu acredito que pelo Rafa eram capazes de lhe oferecer para aí 10 milhões de euros por época. Ora, 10 milhões de euros por época, eu acredito que o Rafa conseguiria então satisfazer a sua intenção legítima. E então pagam 20 ou 25 milhões ao Benfica e fazem um contrato com o Rafa, e nós apenas diremos: Rafa, muito obrigado por tudo, muito obrigado pelas noites e pelas tardes de glória que deste ao Benfica, e pronto, e que sejas muito feliz e que consigas fazer um pé de meia. Agora, eu não acho que 3,5 milhões mais 10 por assinatura. Acho que o Benfica, com esse dinheiro, consegue arranjar um jogador que pode não ser tão brilhante como o Rafa em alguns jogos, mas que consegue manter uma bitola mais regular em toda a temporada. Finalizo apenas dizendo que já se sabe que nos jogos do torneio do Algarve, o Benfica vai jogar com o Al Nassr, o clube do Talisca e do Cristiano Ronaldo, e também com o Celta de Vigo. O primeiro jogo é dia 20 de julho no estádio do Algarve, às 8h30 da noite, contra o Al Nassr, e o segundo jogo é no dia a seguir, dia 21, contra o Celta de Vigo. Portanto, Benfica que regressa agora dia 5, mais uma semaninha, e já estão aí outra vez as emoções, a pré-temporada, e já começa o futebol. E pronto, basicamente era só isto.